O som era um trovão contínuo. A velocidade, uma mancha prateada rasgando o céu. Naquele dia, mais de 72 mil pessoas prendiam a respiração, com os olhos fixos em um P-51 Mustang chamado Beguine. A máquina, modificada ao extremo, era mais um projétil do que um avião, e seu piloto, Bill Odom, um herói da aviação, empurrava-a para além dos 600 quilômetros por hora. Ele era um mestre dos céus em voos de longa distância, mas ali, entre os pilões da corrida do Troféu Thompson, ele era um novato brincando com fogo. Na segunda volta, o fogo o consumiu. Um erro de cálculo, uma fração de segundo de indecisão, e a bela máquina se rebelou. O Mustang rolou, ficando de cabeça para baixo em um silêncio antinatural que pairou sobre a multidão chocada. Por um instante terrível, ele desafiou a gravidade. Então, ele mergulhou em direção ao solo, não na pista, mas em um bairro tranquilo nas proximidades. O impacto foi absoluto. Odom morreu instantaneamente. Em terra, dentro da casa atingida, John Laird e seu filho de 13 meses, Craig, também perderam a vida. Eles haviam se mudado para aquele endereço apenas 4 dias antes, em busca de um novo começo. Em vez disso, encontraram um fim trágico, testemunhado por 72 mil pessoas paralisadas pelo horror. Aquele acidente parecia ser o fim de tudo. O fim das corridas de Cleveland e o prego final no caixão do Mustang. Um guerreiro obsoleto em um mundo que se movia em direção aos jatos. Mas das cinzas daquela tragédia, o avião de combate mais icônico da Segunda Guerra Mundial estava prestes a renascer para uma segunda vida que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Com o silêncio da paz em 1945, veio um problema que ninguém antecipou. A vitória havia deixado um excedente de heróis. 15 mil caças, P-51 Mustang, as mesmas máquinas que varreram os céus da Europa, agora estavam parados em depósitos por todo o mundo. As linhas de montagem que produziam um avião a cada poucas horas agora estavam mudas. Manter esses guerreiros alados era caro demais, um luxo que a paz não podia pagar. A solução do governo foi rápida, lógica e terrivelmente brutal. Começou a grande matança. Por toda a América, equipes com tochas de acetileno fatiaram as asas e fuselagens de caças perfeitamente bons. Guindastes erguiam imensas placas de aço, com mais de 5 metros de comprimento, e as deixavam cair como guilhotinas, partindo a espinha dorsal das aeronaves com um som de trovão metálico. Em um campo de aviação na Califórnia, um adolescente chamado Ed Maloney assistia a tudo, com o coração apertado. Para ele, não eram apenas máquinas. Eram lendas com asas, e ele as estava vendo serem executadas em massa. A visão era quase insuportável. Bombardeiros B-17, fortalezas voadoras que haviam sobrevivido a missões infernais, eram esmagados como brinquedos de criança. Ele viu pilhas de manuais técnicos, a sabedoria de uma geração de engenheiros sendo incendiadas. Em um ato de desespero e desafio, ele pediu permissão a um dos trabalhadores. "Pode levar o que conseguir carregar", o homem disse. Maloney fez várias viagens, enchendo seu carro com a história que o fogo estava prestes a consumir. Naquele dia, ele fez um juramento a si mesmo. Ele não deixaria essas lendas morrerem. Ele salvaria quantas pudesse. Mas Maloney era uma exceção. Para o resto do mundo, o Mustang era sucata. Um avião que custou ao governo 51 mil dólares durante a guerra agora era leiloado por 1.500 dólares, menos do que o preço de um carro novo. Como um símbolo de libertação podia se desvalorizar tão rapidamente? A resposta estava no som agudo do futuro. O motor a jato. O mundo queria velocidade, altitude e modernidade. O Mustang, com seu motor a pistão, era visto como uma relíquia, um cavalo de guerra em uma era de tanques. O destino do Mustang parecia selado. Os últimos exemplares estavam alinhados, esperando a tocha e a guilhotina. A história parecia pronta para virar a página. Mas do outro lado do mundo, um novo conflito estava prestes a explodir. Uma guerra para a qual os novos e sofisticados jatos eram surpreendentemente inúteis. E o único avião que podia responder ao chamado era aquele que estava a minutos de ser transformado em pó.
O mundo mal havia respirado aliviado do maior conflito da história quando, em 25 de junho de 1950, a guerra explodiu novamente. A Coreia do Norte invadiu o Sul e a resposta americana veio na forma de suas novas e reluzentes maravilhas, os caças a jato. Eles eram o futuro, rápidos como uma flecha, o símbolo do poderio tecnológico. Mas no campo de batalha real da Coreia, esses jatos eram como atletas de elite forçados a correr em um pântano. Eles consumiam combustível a uma taxa alarmante, dando aos pilotos apenas alguns minutos sobre o alvo antes de precisarem voltar. Era um piscar de olhos, inútil para as tropas que lutavam desesperadamente em terra. Pior ainda, esses novos aviões eram frágeis. Seus motores a jato, verdadeiras maravilhas da engenharia, precisavam de pistas longas, limpas e pavimentadas. Mas na Coreia, as pistas eram curtas, irregulares, cicatrizes de terra e cascalho repletas de crateras. Um único detrito sugado pelo motor poderia causar uma falha catastrófica. O futuro da aviação estava sendo derrotado pela lama e pela poeira. A salvação, ironicamente, veio do cemitério de aviões. A salvação veio na forma do Mustang, o guerreiro que eles estavam descartando como sucata. O Mustang não precisava de asfalto, uma faixa de terra batida era o suficiente. Ele não tinha pressa. Podia circular por horas sobre as linhas inimigas, escolhendo seus alvos com paciência mortal. E ele podia carregar mais de 400 quilos de fúria em bombas, foguetes e napalm. A ordem foi dada, e uma corrida frenética contra o tempo começou. Tragam os cavalos de guerra de volta do túmulo. Equipes trabalharam dia e noite, tirando os Mustangs dos depósitos no deserto, ressuscitando-os para mais uma batalha. É incrível como a história descarta seus heróis rápido demais. O que era considerado lixo ontem, hoje era a única esperança. Histórias como esta nos lembram que o verdadeiro valor muitas vezes é ignorado. Qual outra invenção ou figura histórica você acredita que foi injustamente esquecida? Quero muito ler sua opinião nos comentários. Se você sente a força dessas narrativas, se entende que a verdade está nos detalhes que muitos ignoram, então você pertence a este canal. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que nenhuma dessas histórias se perca no tempo. A urgência era tão grande que 145 desses guerreiros ressuscitados foram carregados no porta-aviões USS Boxer. O navio zarpou da Califórnia e cruzou o Oceano Pacífico na travessia mais rápida já registrada por um porta-aviões na história, chegando ao Japão em apenas 8 dias e 7 horas. O Mustang estava de volta à guerra, rebatizado de F-51. Mas esta não era a guerra que ele conhecia. O perigo não estava mais nos céus, em duelos contra outros caças. O perigo agora vinha de baixo, na forma de uma única bala. E o coração pulsante do avião, seu magnífico motor, estava prestes a se tornar sua fraqueza mais fatal. Na Coreia, a glória da Segunda Guerra Mundial era uma memória distante. Adeus aos duelos cavalheirescos a 30 mil pés de altitude. A nova missão do F-51 Mustang era suja, pessoal e terrivelmente perigosa. Em vez de caçar caças inimigos nos céus limpos, os pilotos agora mergulhavam em vales cheios de fumaça, caçando tanques, caminhões e soldados escondidos na lama. Era um trabalho brutal, voando baixo e lento, onde o maior perigo não era outro avião, mas um único homem no chão com um rifle. Cada mergulho era uma aposta com a morte, pois o coração do Mustang, seu magnífico motor Merlin, era também seu calcanhar de Aquiles. Diferente dos robustos motores radiais refrigerados a ar, que podiam levar múltiplos tiros e continuar funcionando, o Merlin dependia de um sistema de refrigeração líquido. Seu radiador, localizado na barriga do avião, era uma enorme e vulnerável artéria. Uma única bala de calibre 30, um único fragmento de estilhaço, era o suficiente para perfurá-lo. Quando isso acontecia, era uma sentença de morte. O líquido de arrefecimento vazava em segundos e a temperatura do motor disparava. O piloto tinha, no máximo, 2 minutos antes que o motor superaquecesse e travasse completamente, transformando o caça em uma pedra de 3 toneladas. Não havia como planar para um local seguro. As opções eram saltar em território inimigo ou morrer na queda. Imagine ser esse piloto. Você está a 200 metros do chão,
O motor começa a gritar e o painel acende como uma árvore de Natal. O que você faria? O próprio projetista do Mustang, o brilhante engenheiro Ed Schmud, assistia a tudo com frustração. Ele havia criado um puro-sangue de alta altitude, um caça projetado para dominar os céus, não para rastejar na lama. Ele afirmou que usar o Mustang para ataque ao solo era quase uma missão suicida. A Força Aérea havia cometido um erro catastrófico ao descartar seus P-47 Thunderbolts, aviões mais lentos, porém perfeitos para esse tipo de trabalho. Mas o Mustang era o que eles tinham, então o Mustang foi para a guerra. Os números não mentem e eles contam uma história sombria. Dos 335 Mustangs perdidos na Coreia, 264 pilotos foram mortos ou desapareceram. A causa da maioria dessas perdas? 172 aeronaves foram derrubadas por fogo antiaéreo vindo do solo. Em comparação, apenas 10 foram abatidas por caças a jato inimigos. A ameaça real vinha de baixo. Mas a guerra não é apenas sobre perdas, é também sobre o terror que você inflige ao inimigo. E o Mustang era um terrorista aéreo. As tropas norte-coreanas aprenderam a temer o som agudo e distinto do motor Merlin. Era o uivo da morte que vinha do céu. Eles temiam ainda mais o que o avião carregava. Napalm. Os pilotos desenvolveram uma mistura especial que queimava com tanto calor que era capaz de derreter a borracha das rodas dos tanques, imobilizando-os. Os ataques forçaram o inimigo a se mover apenas durante a noite, a esconder seus veículos dentro de casas e palheiros, sempre olhando para o céu com medo. Enquanto os Mustangs sangravam nos céus da Coreia, a milhares de quilômetros de distância, uma nação recém-nascida, lutando por sua própria existência, precisava desesperadamente de um caça. Eles o obteriam de forma ilegal e o usariam para uma missão tão audaciosa e bizarra que beirava o suicídio. Uma missão que não envolvia bombas ou metralhadoras, mas sim as próprias asas do avião. Em 1948, enquanto a América desmontava seus Mustangs, do outro lado do mundo, uma nova nação lutava desesperadamente para nascer. Israel estava cercado por inimigos que voavam em caças britânicos Spitfire, e sua própria força aérea era uma coleção improvisada de aviões civis. Eles precisavam de um verdadeiro caça e o encontraram nos Estados Unidos. O problema? Um embargo de armas tornava a exportação de aeronaves militares ilegal. Para contornar a lei, a solução foi pura audácia. Agentes israelenses compraram 4 P-51 Mustangs e os desmontaram. As peças foram cuidadosamente embaladas em enormes caixotes e rotuladas como colheitadeiras. Ninguém pareceu se importar que aquele equipamento agrícola pesasse 3 toneladas e tivesse o inconfundível formato de um avião de combate. A carga passou pela alfândega sem problemas. Dias após chegarem a Israel, os Mustangs foram remontados em segredo e lançados ao combate. Eles mudaram o equilíbrio de poder da noite para o dia. Com um alcance que cobria todo o Oriente Médio, os Mustangs israelenses podiam voar de Tel Aviv a Damasco ou Cairo e voltar. Eles se tornaram a arma estratégica definitiva. Em uma demonstração clara de domínio, um piloto voluntário americano voando um Mustang israelense abateu um avião de reconhecimento da Força Aérea Real Britânica, um Mosquito, que até então voava com total impunidade sobre o território. A mensagem foi clara. Os céus de Israel agora tinham um guardião. Mas a história mais incrível ainda estava por vir. 8 anos depois, em 1956, durante a crise de Suez, os Mustangs, já considerados obsoletos e relegados ao armazenamento, foram chamados para uma última e inacreditável missão. A inteligência israelense sabia que o comando do exército egípcio no deserto do Sinai dependia de linhas telefônicas terrestres. Se essas linhas fossem cortadas, o exército ficaria cego e surdo. A missão era aparentemente impossível, beirando o suicídio. 2 pares de Mustangs decolaram e voaram em direção ao Sinai, mas não a milhares de pés de altitude. Eles voaram tão baixo que suas hélices levantavam nuvens de areia. A poucos metros do chão, a uma velocidade vertiginosa, os pilotos executaram a manobra mais perigosa de suas vidas. Eles usaram as próprias asas e hélices de seus aviões para cortar fisicamente os cabos telefônicos que corriam pelo deserto.
a operação foi um sucesso absoluto. No momento exato em que paraquedistas israelenses saltavam sobre o passo de Mitla, as comunicações egípcias em todo o Sinai ficaram mudas. O caos resultante entre as unidades inimigas foi um fator decisivo para a rápida vitória de Israel. O Mustang provou ser mais do que um caça ou um bombardeiro. Naquele dia, ele se tornou a tesoura mais rápida do mundo. O Mustang havia lutado em guerras, defendido nações e realizado o impossível. Mas de volta à América, uma nova geração de pilotos estava prestes a pegar essa mesma máquina de guerra e levá-la a um novo extremo, não por sobrevivência, mas por pura e desenfreada velocidade. Enquanto o Mustang sangrava na Coreia e cortava fios no Sinai, na América ele estava sendo transformado em um puro sangue de corrida. Com o fim da guerra, qualquer civil com alguns milhares de dólares podia comprar seu próprio caça. Para os pilotos que retornavam, era uma chance de reviver a adrenalina do combate sem o risco de serem abatidos. O Mustang, com sua aerodinâmica limpa e seu potente motor, era a tela perfeita para os artistas da velocidade. Eles o despiram de tudo que lembrava a guerra: a blindagem pesada, as metralhadoras, os rádios militares, tudo foi removido. Cada rebite foi lixado, cada superfície polida até virar um espelho. Os motores Merlin, já poderosos, foram modificados para gerar níveis de potência absurdos. O objetivo era um só: velocidade pura. Nas corridas do Troféu Thompson, em Cleveland, esses Mustangs modificados se tornaram lendas, duelando a poucos metros do chão a velocidades que se aproximavam das barreiras do som. Era um espetáculo glorioso e mortal. A glória terminou em fogo e tragédia com o acidente de Bill Oldham em 1949. O desastre pôs fim às corridas de Cleveland e baniu os caças militares de competições por 15 longos anos. Os Mustangs de corrida, as máquinas mais rápidas de seu tempo, foram trancados em hangares, acumulando poeira. A era da velocidade parecia ter acabado, mas a paixão pela velocidade nunca morre. Em 1964, um visionário chamado Bill Stead encontrou o lugar perfeito para ressuscitá-la: o vasto e vazio deserto de Nevada. Longe de cidades e bairros, em um aeródromo remoto perto de Reno, as corridas aéreas renasceram. Os velhos Mustangs foram tirados da aposentadoria e uma nova geração de pilotos, jovens demais para conhecer a guerra, sentou-se nos cockpits onde seus pais haviam lutado. Eles pegaram as modificações de onde a geração anterior havia parado e as levaram a um nível estratosférico. Nomes como Strega, Voodoo e Dago Red se tornaram sinônimos de poder absoluto. Esses não eram mais os P-51 da Segunda Guerra Mundial. Seus motores, originalmente projetados para 1.500 cavalos de potência, agora geravam mais de 3.000. Voando a mais de 800 km por hora, eles eram, e ainda são, os veículos a pistão mais rápidos do planeta. As corridas de Reno se tornaram o palco definitivo, provando que, mesmo décadas depois, os limites do design do Mustang ainda não haviam sido encontrados. Enquanto esses monstros de corrida quebravam recordes de velocidade no deserto americano em cantos esquecidos do mundo, o Mustang original, o Guerreiro, ainda estava em serviço ativo. Ele estava prestes a lutar sua última guerra, um conflito bizarro e quase esquecido que o colocaria cara a cara com seu maior rival da Segunda Guerra Mundial, em um duelo final e anacrônico, a última batalha de titãs da Era da Hélice. Enquanto a América celebrava a velocidade, o resto do mundo ainda precisava de um guerreiro. O P-51 Mustang continuou a servir como a espinha dorsal de dezenas de forças aéreas. Das Filipinas à Indonésia, da Suécia a Israel, o Mustang era um caça confiável e acessível. A Força Aérea Dominicana, em particular, amava tanto seus Mustangs que os manteve em serviço de linha de frente até o ano de 1984, 40 anos após sua estreia. Mas antes de sua merecida aposentadoria, o velho cavalo de guerra tinha uma última batalha para lutar, um epílogo bizarro para sua longa carreira. Em julho de 1969, enquanto o mundo assistia aos homens pousarem na Lua e jatos supersônicos duelavam nos céus do Vietnã, uma guerra de outra era eclodiu na América Central. Tensões sobre terras e imigração entre El Salvador e Honduras explodiram em um conflito armado, ironicamente apelidado de a Guerra do Futebol, após uma série de partidas de qualificação para a Copa do Mundo.
Foi um conflito travado com armas do passado. Ambas as nações voavam com caças à hélice da Segunda Guerra Mundial. De um lado, Honduras, com sua frota de F-4U Corsairs, o caça naval de asa de gaivota. Do outro, El Salvador, com seus próprios Corsairs e uma pequena força de Mustangs Cavalier, versões modernizadas do P-51. O palco estava montado para um confronto que a história nunca mais veria, o último combate aéreo entre caças a pistão. Em 17 de julho, o capitão Fernando Soto, da Força Aérea de Honduras, decolou em seu Corsair para uma missão de ataque ao solo. No rádio, ele ouviu o chamado desesperado de um companheiro de esquadrão que estava sendo atacado por 2 Mustangs salvadorenhos. Sem hesitar, Soto ejetou suas bombas e mergulhou para o resgate. Ele se posicionou atrás do primeiro Mustang e abriu fogo com seus canhões de 20 milímetros. O avião inimigo se desintegrou. O segundo Mustang tentou fugir, mas Soto o perseguiu e o abateu também. Mas o dia de Soto ainda não havia terminado. Continuando em sua missão original, ele encontrou 2 Corsairs salvadorenhos. Em um duelo entre máquinas idênticas, Soto foi o melhor. Ele abateu ambos. Naquele dia, Fernando Soto se tornou um as em uma única tarde, com 3 vitórias confirmadas, um Mustang e 2 Corsairs. Foram os últimos abates registrados em combate entre caças movidos a hélice. A Era do Pistão, que começou com frágeis biplanos na Primeira Guerra Mundial, terminou ali, em um duelo esquecido sobre as selvas da América Central. A carreira militar do Mustang estava finalmente encerrada. Depois de servir a mais de 30 nações em 6 continentes, o guerreiro podia descansar. Para qualquer outra máquina, este seria o fim da linha, um caminho direto para o museu ou o ferro velho. Mas como um avião projetado para durar alguns anos de guerra consegue se tornar imortal? O que faz com que uma máquina transcenda seu propósito original e se transforme em uma lenda viva? A resposta não está no metal ou na engenharia, mas no espírito humano. O último tiro disparado por um Mustang em combate marcou o fim de sua carreira militar, mas o início de sua imortalidade. Para entender como uma máquina de guerra sobrevive ao seu propósito, precisamos voltar àquele adolescente que assistia aos aviões serem destruídos em 1945. Ed Maloney nunca esqueceu o som do metal sendo rasgado. Seu juramento de infância, feito em meio à destruição, tornou-se a missão de sua vida. Ele fundou um museu, o Planes of Fame, ironicamente no mesmo local onde testemunhou a carnificina. Ele não estava salvando apenas aviões, estava salvando a alma da aviação. A paixão de Maloney foi contagiante. Ela acendeu uma chama que se espalhou pelo mundo, dando início ao movimento Warbird. Pilotos, mecânicos e historiadores, pessoas comuns movidas por um amor extraordinário, começaram uma caça ao tesouro global. Eles rastrearam Mustangs abandonados em selvas na Nicarágua, em desertos na África e em depósitos na República Dominicana. Eles resgataram destroços de locais de acidentes remotos, aprendendo a reconstruir do zero uma máquina que não era mais fabricada. Eles se tornaram arqueólogos, engenheiros e artistas, tudo em um só. O resultado desse esforço monumental é que hoje, mais de 80 anos após seu primeiro voo, existem mais de 160 P-51 Mustangs em perfeitas condições de voo em todo o mundo. Um avião que era vendido como sucata por $1.500 agora vale entre 2 e 4 milhões. Mas seu verdadeiro valor não pode ser medido em dinheiro. É medido em história. Cada um desses aviões é uma cápsula do tempo voadora. Eles carregam as marcas e os nomes dos esquadrões que lutaram e morreram nos céus da Europa e do Pacífico. Eles aparecem em shows aéreos de Oshkosh a Wanaka, na Nova Zelândia. Eles estrelam filmes de Hollywood, com Tom Cruise pilotando seu próprio Mustang em Top Gun Maverick. Eles continuam a quebrar recordes em Reno. O Mustang foi projetado em 102 dias para ser uma solução temporária na Segunda Guerra Mundial. Em vez disso, ele se reinventou continuamente. Caça de escolta, bombardeiro de ataque ao solo, cortador de fios, carro de corrida e, finalmente, monumento voador. A história do P-51 Mustang depois da guerra é a prova de que as máquinas podem ter uma alma que lhes é dada pelas pessoas que se recusam a deixá-las morrer. A fábrica em Inglewood fechou há muito tempo.
Os pilotos originais se foram, mas o som daquele motor Merlin de 12 cilindros, um uivo que é ao mesmo tempo música e trovão, ainda ecoa pelos céus. Qual parte da jornada do Mustang mais te surpreendeu? A compra clandestina disfarçada de colheitadeiras, a missão suicida de cortar fios ou seu duelo final contra seu antigo rival? Quero saber sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece esta comunidade. Se esta história te tocou, por favor, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que, como nós, se recusam a deixar essas memórias desaparecerem. E se você ainda não faz parte do nosso esquadrão, inscreva-se para garantir que continuemos voando juntos por essas narrativas esquecidas. O P-51 Mustang não é apenas um avião, é um símbolo de uma era que se recusa a terminar.